Ó Deus, ó Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Cada qual tem necessidades muito específicas, e eu peço que o Senhor venha preencher cada uma delas, pelo teu Espírito Santo que está nesse lugar, pelo teu Espírito Santo que iluminou o meu entendimento para compreender a tua palavra e trazê-la para a tua igreja, para o teu Espírito que nos revela o teu entendimento. Eu peço ao teu Espírito que o Senhor trabalhe, meu Deus, nesse lugar. Ó Pai, fala-nos como só o Senhor pode nos falar, e retira de nós toda falsa ideia, toda argumentação, todo tipo de conceito que não tem parte com o Senhor. Nos dá uma visão mais clara, mais próxima do que deve ser a tua igreja, conforme a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Meu tema para hoje, pode passar aí, já anunciado nas redes sociais: graça, você não chegará a lugar algum sem ela. Graça, você não chegará a lugar algum sem ela. Vamos repetir um texto que foi meu último texto lido aqui numa quarta-feira, só que eu vou ler apenas parte dele, Atos 9, do 1 ao 9. Eu quero você efetuando a leitura comigo. Vamos lá? Comigo? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Atos 9, do 1 ao 9. Amém, meus irmãos? Conforme eu disse, desde o último encontro em que estivemos juntos, nós analisamos o quanto a graça de Deus é essencial, condição fundamental para que um pecador se converta. E nós vemos esta graça refletida na vida do apóstolo Paulo. Eu quero me prender um pouco mais nesse assunto, porque compreendo que esse tema ele é vital para a nossa compreensão do que seja a igreja, de qual o nosso papel no corpo de Cristo. Observe bem o que Paulo diz um pouquinho mais adiante, pode passar aí, comigo, venha. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Pela graça de Deus, sou o que sou. Vamos pensar um pouquinho mais nessa palavra de Paulo. Até que ponto nós temos essa consciência de que o que somos, o que temos, é tudo fruto da graça de Deus? Não apenas a nossa conversão, mas a família que possuímos, a carreira, a vocação que estamos construindo, a igreja onde congregamos, todos os nossos relacionamentos interpessoais, esse momento simples que estamos agora vivenciando em conjunto, tudo é fruto da graça de Deus. Até que ponto as palavras de Paulo mexem conosco? Até que ponto nós temos uma mentalidade clara de que foi Deus pelo seu amor, Deus pela sua misericórdia, que nos tornou o que somos? Você está aqui não por você, mas por Deus e sua graça. Até que ponto nós sabemos disso? Não só intelectualmente, não só com a mente, mas com o coração, com a nossa alma, com a nossa vida. Eu quero então trabalhar bem essa questão da graça hoje, e quero ir a algumas verdades extraídas diretamente desse texto aí, tá bom? Primeira verdade dessa noite, vamos lá. A graça de Deus nos encontra em nosso pior.
A graça de Deus nos encontra em nosso pior. Vamos lá? Qual era a situação de Paulo quando ele se encontra com Jesus no caminho para Damasco? O que Paulo estava indo fazer em Damasco? Paulo estava indo fazer turismo em Damasco? Paulo estava indo visitar um familiar em Damasco? Era isso? O que Paulo ia fazer em Damasco? Perseguir, matar cristãos, levá-los cativos para Jerusalém, para que eles fossem julgados pelo Sinédrio, que era o tribunal judaico. Paulo estava num momento de rebeldia contra o próprio Cristo. Paulo estava num momento de rebelião contra a igreja do Senhor. Igreja essa a qual ele desprezava por demais, por julgá-la uma seita herética, ou seja, um grupo que estava pregando ensinamentos que eram contrários à palavra. Era o entendimento que Paulo tinha da igreja de Cristo. Vamos ver isso aí, Atos 9, do 1 e 2, vamos lá, pode passar adiante. Enquanto isso, Saulo, era o seu nome hebraico, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, caminho com C maiúsculo, era o nome que ele chamava a igreja de Cristo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então Paulo tem um encontro com Cristo, justamente no momento que ele estava para cometer alguns crimes, justamente no instante em que ele estava indo arrasar, devastar o corpo de Cristo local, naquela cidade de Damasco. Por isso, escute, Paulo bem sabia quem ele era, antes de conhecer a Jesus. Paulo era um homem honesto acerca de si próprio. Paulo não enfeitava o pavão acerca do seu caráter, acerca do que ele tinha sido. Você é sincero consigo próprio? Você sabe quem de fato você é hoje e quem você era antes de conhecer a Cristo? Você reconhece o quanto essa graça foi importante para que você chegasse onde chegou? Você tem a consciência clara de que você era um pecador perdido em seus pecados? Vamos ver a ideia de Paulo. Olha o que Paulo fala, vamos lá, passa aí. 1 Coríntios 15, 9, comigo, venha. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Por quê? Porque persegui a igreja de Deus. Paulo, ele não tinha embuste, Paulo não tinha falcatruas, Paulo não tinha falsidades. Paulo dizia: eu fui perseguidor da igreja, eu matei muitos irmãos meus antes de conhecer a Jesus. Eu dei meu testemunho aqui no último encontro que estivemos, meu testemunho de conversão, alguns ouviram, e sem entrar em detalhes, eu me lembro bem do Júlio pré-conversão, do Júlio antes de Cristo. Eu era um jovem de 14 anos, mas imoral, um jovem desbocado, escarnecedor, não temente a Deus, quando Cristo veio ao meu encontro. Eu não tinha em mim mesmo nenhum valor espiritual especial. Eu não era o cara em relação à minha comunhão com Deus, muito pelo contrário. Cristo veio ao meu encontro, não por aquilo que eu tivesse de valor espiritual, no sentido de que eu estava fazendo alguma coisa positiva para Ele, no sentido de que eu tinha algum mérito próprio, não. Eu era um traste, eu era um verme, eu era um caso perdido no campo espiritual, e se cumpria em mim aquilo que Paulo disse acerca de si mesmo. Passa adiante aí, olha o que Paulo fala. Esta afirmação, eu quero que você se ligue nisso, porque eu vou mostrar depois um vídeo, para você, que vai contrariar isso aí. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? Eu quero ouvir a igreja, dos quais eu sou o quê? O tempo ali do verbo está no passado ou no presente?
Para aí eu tenho que compreender bem isso. Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que escreveu mais livros no Novo Testamento, ele diz o seguinte: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou. Ele não diz eu era, ele não diz eu fui, ele fala eu sou o pior. Será que nós temos esse entendimento, essa compreensão acerca de nós mesmos? Ou há algum tipo de autojustiça entranhada em nosso ser, que nos leva a uma visão arrogante, orgulhosa e altiva de nossa própria pessoa, tentando nos fazer pensar que somos sim seres realmente maravilhosos e sem qualquer tipo de mácula, de mancha, de falha, e que porque somos maravilhosos, foi por isso que Cristo veio ao nosso encontro? Será que é assim que nós estamos pensando de nós mesmos? Olha o que Paulo fala: eu sou o pior dos pecadores. Ele não diz eu era, eu sou. Vamos assistir aí um vídeo de um dos pregadores da hora, um vídeo de um dos pastores da hora, dessa geração jovem aí. Eu quero o áudio bem claro para todo mundo poder ouvir aí, viu, Geli? Solta aí, por favor. Se liga aí. Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Volta, Geli. Volta aí que queimou um pouquinho aí, cortou um pouquinho aí. Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Para, dá um pause aí. Como é que ele começa dizendo? Eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Para tudo e fecha para a balança. Eu tenho o mesmo valor que Jesus? Do Jesus que é Deus? Daquele que veio e morreu pelos nossos pecados? Daquele que reinará por toda a eternidade? Daquele que é eterno? Eu e você temos o mesmo valor que Jesus? Continua. Eu sei que um dia disseram para você assim: ei, espere tanto da vida não, tu é miserável, meu filho. Tu é pecador. Tu é pobre. Tu é filho do João. Tu é filho da Dona Maria. Ah, não é esse Jesus, o filho do carpinteiro? Não, meu amigo, ele não era o filho do carpinteiro José. Ele tinha o DNA e a genética de Deus. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Talvez as pessoas na terra olhem para você e falem: é o filho da Dona Maria com o seu João. Talvez as pessoas olhem: o que pode vir de bom de uma família como a sua? O que pode vir de bom de uma mãe que derrubou o filho quando era criança e fez com você o que você é hoje? O que pode vir de bom de você que se com 5 anos de idade você já foi considerado amaldiçoado? Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus Pai envia Jesus naquela cruz e dá Jesus de presente, Ele está trazendo de volta o valor que um dia nós perdemos, e está dizendo para mim e para você: olha, eu não tenho como comprar você de outra forma, eu preciso dar para você uma coisa que garanta e te mostre o real valor que você tem. Meus irmãos, nós só precisamos entender que se eu tenho o mesmo valor de Jesus, eu posso esperar de Deus a mesma coisa que Jesus tem de Deus, e ponto final. Aí, dá um pause aí. Agora, aqui em cima é meio embolado o som. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá dando para ouvir aí? Dá para ouvir aí? Olha o que ele diz: Deus mandou Jesus para você, para mim, porque nós temos o mesmo valor que Ele. Esse é o entendimento dele. E se nós temos o mesmo valor que Jesus, nós podemos esperar de Deus tudo aquilo que Jesus pode esperar. Continua. Para ouvir o que eu vou falar para você agora? Vou falar. Pega essa daqui, ó. Deus deu para você o que Ele acha que você merece. Porém, presta atenção, irmão. Deus deu para você conhecendo o tamanho do seu valor. Sim ou não? Tá, só que o que Ele te deu? O que Ele te deu, irmão? Cristo, sim ou não? Só que com Cristo Ele deu o que mais? Tudo. A Bíblia diz que tudo que nós precisamos para a vida foi dado em Cristo. A Bíblia diz que Deus nos deu Jesus e juntamente com Ele todas as demais coisas. Ou seja, Deus viu o valor em você para te dar tudo. Agora, o que você pega? O quanto que você acha que tem valor? Para aí, Geli.
Está pegando aí? Você recebe o quanto você acha que tem valor. Deus deu para você e para mim aquilo que nós merecemos. Não deu não, querido. Se Deus fosse nos dar aquilo que nós merecemos, nós estaríamos agora na esquina sendo vendidos como o espetinho de churrasco agora. Pode acreditar nisso. Porque nós merecemos é o inferno. Nós merecemos é a perdição eterna. Porque somos pecadores, como Paulo disse, o principal dos pecadores. Então, olha o pensamento do camarada, que não é dele, é da igreja contemporânea, da igreja de Cristo contemporânea. Continua aí. Irmão, presta atenção. Por que a Luísa não entrou no avião hoje? Não é porque ela deixou de ser a Luísa, a passagem era dela, ela pagou a passagem, o nome era dela, mas porque ela estava sem identidade, ela não entrou. Irmão, deixa eu te contar um negócio. O que você precisa é só de olhar para você. Fala, peraí. Se Deus me deu tudo isso, quem sou eu para não pegar tudo que Ele me deu? Eu vou falar de novo. Deus deu para você o tanto que Ele acha que você vale. Você pega o tanto que acredita que vale. Aleluia! Tá bom por aí, senão daqui a pouco vai ter gente começando a acreditar nisso aí. Vamos lá. É claro que nós temos valor. Mas o nosso valor não tem origem em nós mesmos. O nosso valor tem origem na obra que o Senhor fez por nós. Ele não nos amou, Ele não morreu por nós porque nós tínhamos um valor em nós mesmos. Não, a morte de Cristo, o seu sacrifício em nosso favor foi o que nos valorizou. Consegue compreender isso? O seu valor tem origem no que Deus fez por você em Cristo. Deus não fez o que fez por você em Cristo porque você tinha valor. Você era pecador, um traste, um homem perdido, uma mulher usada pelo diabo. Mas porque Deus decidiu amar a você, aí é que está o seu valor. Está claro isso, irmão, da diferença aí? O meu valor tem origem em Jesus. Eu não tenho valor fora de Jesus. Ele não me viu bonitinho, perfeitinho, arrumadinho, cheirosinho, num patamar de superioridade e me amou por causa disso. Já falamos aqui, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Acabou. Então cuidado com esse tipo de pensamento. A primeira ideia desse texto é que a graça de Deus nos encontra em nossa pior situação. Eu não merecia estar naquele momento de encontro com Cristo, aquele encontro que eu tive pessoal, particular com Ele, nem você, mas ainda assim Ele decidiu nos amar, porque Ele é um Deus de graça. Ele nos deu valor. Segunda verdade, a graça de Deus destrona o nosso orgulho. A graça de Deus destrona o nosso orgulho. Vamos lá, continuando aí o texto, vamos. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Eu quase tornei esse ponto ligado ao primeiro, mas eu preferi dividi-lo porque eu quero reforçar bem algumas verdades sobre o quanto Deus nos humilha, nos constrange, nos quebranta com a sua graça, para deixar claro quem é quem manda, quem é o verdadeiro Deus nessa história. Vamos pensar um pouquinho. Como é que Saulo esperava entrar em Damasco? Damasco era o oásis do deserto. Damasco era uma cidade linda no meio de tanta aridez. Hoje Damasco é a capital da Síria, como também era naquele tempo do Império Sírio. E ela era uma cidade linda como hoje também, independentemente dos conflitos que existem no Oriente Médio, Damasco continua sendo linda. Como é que Paulo esperava chegar naquele lugar? Ele esperava entrar em Damasco de forma imponente, nariz empinado, altivo, como um conquistador.
como um líder judeu que foi cumprir uma missão a serviço do seu Deus. Ele esperava chegar abafando em Damasco. Mas como é que Paulo entra, irmãos, em Damasco? Lembram-se? Cego, incapaz de andar sozinho, conduzido por um dos seus companheiros pela mão como um deficiente visual, alguém que não tinha autonomia. Ele cai vergonhosamente do seu pedestal de arrogância. Ele é literalmente humilhado por Deus e obrigado a depender do favor dos outros e principalmente do favor de Deus para voltar a enxergar, como veremos mais adiante. Abre um parêntese aí. Escuta o que eu vou te dizer. Você arrogante, você soberbo, o que é que Deus precisará fazer com você para você compreender de uma vez por todas quem é que está no controle, quem é que detém toda a autoridade? Que tipo de encontro mirabolante, fantástico, sobrenatural, humilhante você precisará ter com Deus para que as fichas em sua mente caiam e você reconheça que tudo vem a partir dele e não de você próprio? Olha o que aconteceu com Paulo. A partir desse encontro violento, Paulo tem uma nova percepção da sua vida e do porquê ele era um crente em Cristo. Eu separei que remontam a conversão de Paulo, para que a gente possa compreender como ele foi impactado por essa experiência no caminho de Damasco e o quanto ele foi quebrantado pelo Senhor. Vamos lá? Primeiro texto, Gálatas 1, 15, 16. Olha o que diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Olha o que Paulo diz. Escuta isso. Paulo reconheceu que não foi ele quem buscou a Deus. Não foi ele quem primeiro foi ao encontro de Jesus. Mas Deus decidiu revelar a Paulo o seu Filho. Deus decidiu manifestar na vida de Paulo Jesus. O que foi que nós pregamos no último encontro que estivemos juntos? O nosso pecado nos cega espiritualmente. O nosso pecado nos ensurdece espiritualmente. O nosso pecado nos torna insensíveis espiritualmente, de modo que não podemos ouvir, não podemos ver, não podemos sentir a graça de Deus por nós mesmos. Então Deus tem que revelar o seu Filho em nós. Deus encaminha Jesus para nós. Jesus vem ao nosso encontro para que nós possamos conhecê-lo como Salvador e Senhor. Porque nós por nós mesmos não queremos ao encontro de Jesus. Nós não podemos, enxergamos, não ouvimos, não sentimos. Paulo tinha essa percepção de que foi o Senhor que revelou Jesus a ele naquele encontro no caminho de Damasco. Segundo texto, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Olha o que ele fala: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui o quê? Alcançado por Cristo. Se liga nisso. Esse verbo alcançado que Paulo diz aí significa literalmente conquistado, capturado. Olha o que Paulo está dizendo. Jesus me capturou. Jesus me conquistou. Porque Paulo reconhece que a vontade pecaminosa dele era muito forte. Então somente pelo poder grandioso de Jesus é que ele poderia ser salvo. Você tem essa percepção? Não foi você primeiro que quis. Foi Deus que quis você e mudou a sua vontade. Isso é tremendo, irmãos. Terceiro texto, vamos lá. 2 Coríntios 4, 6. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu antes estava em trevas, eu estava cego, eu não tinha visão espiritual, mas a partir de Cristo, meus olhos foram abertos, meu coração foi iluminado e eu alcancei um novo entendimento. Você estava totalmente cego, totalmente perdido. Você era de fato um agente do inferno antes de você conhecer a Jesus. Mas a luz de Cristo brilhou em seu coração. E é por isso que você está aqui. E o último texto dessa parte. Isso é tremendo, irmãos. Olha o que Paulo diz. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Quando eu conheci a Cristo, eu tomei um banho da graça dele. Eu, o maior dos pecadores, que não sou digno de ser chamado apóstolo, eu tomei um banho de Jesus. Eu vou fechar esse segundo ponto, com a declaração que hoje eu recebi por meio de um convite de formatura de uma pessoa muito querida, a quem eu tenho no meu coração, irmã Raquel, filha do querido pastor Délio Neri, que já foi pastor executivo da nossa associação batista. Raquel está se graduando em Direito pela UESC, lá em Ilhéus. Ela mandou um convite. E ela fez uma declaração de gratidão, como eu não havia visto até então. Geralmente, quando a gente pega uma declaração de gratidão num convite de formatura de um membro da igreja, a gente, a Deus toda a honra e toda a glória, aquelas palavras protocolares, né? A Jesus que me iluminou e tal, pá. Mas o que ela fala aqui, ela fala de um modo tão profundo, no convite oficial da universidade. Olha o que ela coloca. Foram 5 longos anos, que hoje parecem ter passado rápido demais. Após tanta confusão e cansaço, um sentimento permanece superior a todos os outros: gratidão. Gratidão aos meus pais, que fizeram tudo o que podiam e não podiam para que eu chegasse aqui, pelo que os amo eternamente. E aos meus avós, tios, primos e irmãos, cujo incentivo e orações me impulsionaram em direção à tão sonhada linha de chegada que agora se aproxima. Aos amigos de sempre e aos que eu não sabia que precisava, mas que chegaram como o presente mais lindo e surpreendente que essa jornada me trouxe. A todos os mestres que dentro e fora da academia me ensinaram bem mais que normas e princípios. Até aí tudo bem, né? Agora veja a declaração final dela. Acima de tudo, ao Deus Supremo, cuja graça e misericórdia são a causa de eu não ter sido consumida nesses anos agitados. Nunca sua proteção e cuidado me pareceram tão manifestos quanto nesse período da minha história, escrita por ele mesmo. O Salmo 20 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Desde o início dessa trajetória soube que nunca foi mérito meu, embora muitos sairão confiando em professores, manuais e títulos, eu seguirei confiando no nome do Senhor meu Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, como nós precisamos reconhecer isso na nossa vida diária. Cada vitória que você obteve, cada vitória que você está alcançando, é graça de Deus na sua vida. Você não é o que você é porque você é o cara, é safo, inteligente, esperto, experiente. Não! Há muita gente boa aí quebrando a cara. Há muita gente boa dando com os burros na água. Há muita gente boa falida, fracassada, detonada. Você é o que você é. Você chegou onde você chegou. Você tem o que você tem porque o Senhor escolheu amar você com graça e misericórdia. Amém. Para finalizar então, para finalizar,
Terceira verdade. Isso aqui é lindo, irmãos. Quando foi que você começou a experimentar a graça de Jesus? Você pensa que foi no dia que você se converteu? Não, 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 não. A graça de Jesus sempre se manifestou sobre a sua vida, mesmo quando você era cego para enxergá-la. A graça de Deus, essa é a minha terceira e última verdade. Ela não surge repentinamente. A graça de Deus não chega de uma hora para outra em nossa vida, inesperadamente, num lance isolado, não. Vamos lá, Atos capítulo 9, versículo 5. Ué, o que houve aí? O que houve aí? Não tem problema nenhum. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu o quê? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ok. Essa tradução é a NVI, a Nova Versão Internacional. A versão que eu adoto no púlpito da igreja. Mas há momentos em que ela não traduz aquilo que de fato o autor bíblico quis dizer. Vamos voltar então ao tempo dos dinossauros agora. Ok, Neto? Para alegrar você. E citar a edição revista e corrigida. Vamos lá? Pode soltar aí. Pode passar. Os mais velhos de guerra vão lembrar dessa versão. Irmão Geraldo? E ele disse, aliás, irmão Geraldo ontem ficou com um motor mais turbinado. Alcançou a versão 5.3. Então ele está aí, ó, pronto porque daí porque vier. Deus o abençoe, meu irmão. Já lhe dei os parabéns pessoalmente, estou lhe dando agora, pessoalmente pelo zap, né? Estou lhe dando agora também. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas aí tem uma parte que é omitida na NVI. Olha o que diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem lembra dessa expressão aí? Levanta a mão aí. Os velhos, hein, pastor Antônio? Você é velho de guerra, combatente antigo. Você lembra, pastor Antônio? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? Recalcitrar contra os aguilhões? Pastor Jaime, você conhece essa expressão? Você conhece, o irmão conhece. Olha bem, preste atenção. Jesus, quando diz isso para Paulo, ou para Saulo, melhor dizendo, ele está comparando Saulo a um touro selvagem. Um touro brabo, que tinha que ser amansado com chicotes, com agulhas, como era feito antigamente. Como você vê nas touradas hoje, agulhas são cravadas nos touros. O fazendeiro dos tempos antigos e até hoje também em dia, para amansar um touro imponente, ele o faz na base da força, da chibata, do sofrimento, das agulhas. Não é agulhinha de tirar um cravo não, tá? É quase uma lança, quase uma espada. O que Jesus está dizendo para Paulo? Cara, eu já estou te explorando há um tempão e você não está me enxergando? Eu já estou te cutucando na ferida há anos e você não consegue me ver? Você ainda insiste em me perseguir? Só que você não vai aguentar não, Paulo, porque é difícil resistir ao meu toque. Na verdade, é impossível resistir ao meu chamado. Duro é para ti lutar contra os aguilhões que eu estou enfiando em você. Para que Paulo se tornasse Paulo e deixasse de ser Saulo, Deus não teve um encontro apenas com ele no caminho de Damasco, ok?
Deus teve vários encontros com Saulo. E aquele encontro no caminho de Damasco foi o ápice, o auge de todo o preparo que Deus deu a ele espiritualmente. Sim. Ou você pensa que Saulo não havia ouvido de Jesus? Claro que sim. Quando Estevão morre aos pés dele, ali já era um testemunho, pastor Vicente, de Cristo pregado, neto, ao vivo e a cores, de que um homem estava disponível para morrer por Jesus. Que Jesus era esse, tão valioso, a ponto de alguém entregar a sua vida por ele? Edinaldo. Então tudo isso mexeu com Paulo. Paulo estava já com o coração dele mexido, abalado, balançado já há muito tempo. E aquele encontro foi a cereja no bolo de tudo que Deus já estava fazendo no coração dele. Tem alguém aqui lutando contra a graça de Deus? Hein? Tem alguém aqui a exemplo de Saulo, recalcitrando contra os aguilhões de Deus, fugindo da graça do Senhor? Filho, deixa de ser tolo, deixa de ser estúpido, deixa de ser insensato. Ninguém pode lutar contra Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Essa batalha já está perdida. O que você tem que fazer é se render, é se entregar, é deixar Jesus ser o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que o domina, aquele que o conquistou, aquele que o lidera, aquele que o levanta e aquele que o conduz por todo o restante da sua vida. Filipenses 1:6. Vamos lá? Para fechar a noite de hoje? Para fechar a noite. Comigo vamos? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que é mais maravilhoso nessa graça de Deus que não surge repentinamente, mas que começou lá atrás, às vezes até antes do nosso nascimento? Porque há alguns aqui que o Senhor já preparou situações mirabolantes antes do seu nascimento, para que você chegasse à fé que você tem hoje. Cada um aqui conhece a sua história, sabe do que eu estou falando. Então sabe o que é mais maravilhoso nisso tudo? É que essa graça que veio lá atrás, antes de eu conhecer Cristo, que me levou ao conhecimento de Cristo, ela não para. Ela continua até o dia do meu encontro com Deus, por ocasião da glória eterna. Isso quer dizer que o Senhor está trabalhando em você, querido, querida. Nesse ponto, eu digo sem pestanejar, você tem valor. Você tem valor, porque você é alvo vivo da graça de Jesus. O Senhor continua trabalhando em você, tirando de você o que não presta, podando as arestas pecaminosas, conduzindo você a um estágio tal, para que a cada dia você se torne mais semelhante ao que Cristo é. Portanto, meu amado, meu irmão, valorize essa graça. Valorize essa graça. Ame essa graça. Conte dessa graça. Vivencie essa graça. Porque essa graça que lhe foi apresentada por Cristo e que transbordou sobre a sua vida, ela é, olha aqui, inesgotável, interminável, incessante, inacabável, impossível de ser extinguida, extinta.